Boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar para vocês a respeito da oração. A oração, ela tem poder. E como eu vim da Umbanda, do catolicismo, né, que eu estudei em escola de padre, eu achava que era como a Salve Rainha, o Crer em Deus Pai, era rezar. E eu aprendi que a oração é falar com Deus, expor aquilo que você vai expor para um amigo, para um parente, ou até mesmo para o marido, filho, você expõe para Deus. E eu tive várias experiências, né? Principalmente quando meu filho mais velho, ele nasceu, né? Eu tive muitos problemas com meu ex-marido por causa do alcoolismo. E ele não comprou nada do enxoval pro meu filho. Então, o que eu tive que fazer? Clamar a Deus. Eu ficava na pia, porque quando eu lavo louça, eu converso muito mais com Deus, né? Eu fico ali pensando e meu coração falando alto com o Senhor. E eu falava muito, falava, Senhor, me ajuda, ele vai nascer, não tem berço, não tem nada. Às vezes eu orava de dia, né, de manhãzinha, de tarde acontecia. Então, esse é o poder da oração. Às vezes demora um pouco mais, às vezes você consegue o resultado muito rápido. Outra prova de oração foi a infidelidade do meu ex-marido, que eu sempre tive o dom da visão desde pequenininha, mas ele falava que eu era louca. Quando eu falava que via uma mulher abraçando ele, assim, descrevia a mulher, ele falava que eu era louca. E aí eu não tinha muito, assim, conceito do que realmente, né, os dons que eu tinha, que Deus me usava. Porque todo mundo falava que eu era meio doida e eu achava que eu era mesmo. E não acreditava no que Deus me falava. E até que depois, quando ele confessou, né, que eu já falei no vídeo do casamento frustrado, eu descobri realmente, além de descobrir o poder da oração, eu descobri que realmente eu sou um vaso de Deus. Embora as pessoas me julgam pelo meu passado, né, eu sou um vaso de Deus, porque tudo que realmente Deus me revelou já estava acontecendo, as mulheres, as características, tudo. Então, através do poder da oração, eu orava por libertação. Um dia Deus falou no meu coração, ora por fidelidade. E aí Deus começou a tirar a sujeira debaixo do tapete. Como eu contei no vídeo do casamento frustrado, né? O Senhor, ele pesou a mão sobre ele e ele contou aquilo que na verdade eu já sabia, né? Só não tinha convicção, mas eu já sabia porque o Senhor já tinha me revelado. Outro testemunho, né? Outro exemplo de que eu vivi referente à oração foi em questão de falar. Eu falava muito para Deus que eu não queria uma pessoa que bebesse, né? Eu não queria alguém que tivesse os mesmos vícios, as mesmas coisas que meu ex-marido. E eu tava namorando uma pessoa e aparentemente essa pessoa não tinha vício. Mas como ele passou uns momentos difíceis, naquele dia ele me chamou no portão e de longe eu já conheço. Quando alguém bebe de longe eu já conheço. Porque eu vivi 12 anos com uma pessoa que tinha o vício da bebida, né? E aí eu pedi para ele esperar um pouco. E no meu quarto eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero passar pelas mesmas coisas. Eu não quero, Senhor. Mais uma vez, a mesma história vai se repetir. Se eu me relacionar, se eu vier casar com uma pessoa dessa, eu vou encerrar por aqui. E aí eu falei, só tava eu e Deus no meu quarto, né? E eu e o Senhor. E quando eu saí, a pessoa olhou pra mim, eu saí, subi em cima da moto, tudo. E aí eu peguei e falei, tudo bem, mas não mencionei, você bebeu esse dia, nada disso. Deus começou a usar ele para falar, né?
começou a usar ele para falar que eu tinha falado com Deus, que eu não queria uma pessoa que ele não bebia, foi um acaso pela coisa que ele estava passando, mas que ele jurava nunca mais pôr o álcool na boca. E foi uma experiência, assim, porque foi de imediato. Eu sou vaso e ele também era, só tava passando um momento difícil, porque os dons, independente da nossa fidelidade ou não, os dons que Deus dá, ele não toma, né? E aí foi mais uma experiência e mais algo que o poder da oração me revelou. Então, assim, por mais difícil que esteja, né, a situação, às vezes, né, como eu falei no casamento frustrado, a gente acaba se inferiorizando, se menosprezando e às vezes a depressão ataca, porque daí você vai alimentar seu coração com coisas ruins. Em vez de alimentar, quando tiver o coração, sentir que o coração tá pesado, tá cheio, ora, tira tudo aquilo. Às vezes eu dava até uma de louca, que às vezes eu queria gritar ou xingar alguém, aí eu falei, não, vou orar, não vou xingar não, é o testemunho. E aí eu começava a orar alto, tá vendo, Deus? E aquilo aliviava no meu peito. E aí quando eu saía renovada, parece que saiu um peso das minhas costas. E aí o Senhor foi me ensinando, né, a falar mais brando. É claro que às vezes a gente tem que pedir muita graça, mas hoje eu entendo realmente o que é oração, né? Aí tem todos falam, é algo metódico, tem igual redação, tem começo, meio e fim. Fecha o olho e esquece as regras de oração. O Senhor é nosso amigo, é o nosso guia, nosso protetor. Então, fala assim como se ele estivesse ali, ele está presente, né? Mas como se fosse uma pessoa física, né? Você abre o seu coração, não importa regras. Até esses dias eu fui num culto e o pregador falou assim, você adora com o coração. E às vezes eu até levanto a mão, glória a Deus, e abro os braços. Eu quero sentir o sobrenatural. E às vezes as pessoas falam, nossa, balança muito o braço. Nossa, que loucura. E é a mesma coisa na oração. Às vezes as pessoas acham, nossa, é louca, ou Deus dela é surdo, não sei o quê. Por isso que a gente fala que é bom orar no monte, orar no quarto. Mas às vezes eu já tive problemas, né, de orar alto e as pessoas não gostarem. Mas às vezes é algo psicológico, sabe? Que para não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ira, eu já falava alto, tirando aquela raiva, aquela ansiedade, né? E para mim era muito bom, mas muitas vezes a gente fala baixinho, porque ele ouve tanto baixo quanto alto. Ou às vezes eu falo com o meu coração. A oração e a intimidade com Deus é você e Deus. Não tem ninguém que vai falar que você tem que orar de um jeito tal. A sua oração tá errada. Não. Abra o coração para o amigo mais fiel, ao nosso Pai celestial. E você vai ver as grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Um beijo. Ficar com Deus. Até a próxima.